Olá, seja bem-vindo ao podcast Atrás do Número. Eu sou a Ana Marafiga, sou consultora em finanças com foco em transformação financeira comportamental. E este é o episódio 45 do Atrás do Número, o podcast que te ajuda a enxergar o que está por trás dos números da sua vida financeira. Neste episódio e nos próximos, nós vamos mergulhar em um dos livros mais citados da história sobre mentalidade e sucesso. Quem pensa, enriquece, de Napoleão Hill. Eu li esse livro nas últimas semanas. Confesso que tive um pouco de dificuldade de ler o livro, pois ele é um tanto quanto repetitivo, mas esse é o objetivo mesmo do Hill, contando essa história de grandes milionários na época lá de 1937, então ele foi conversar com essas pessoas para entender o que essas pessoas tinham de comum, né? Então vai ser uma proposta assim um pouco diferente. Nós não vamos falar sobre como ficar rico, como se tornar rico, mas sim sobre o que realmente está por trás dessa riqueza, a forma como você pensa, sente e se comporta em relação ao dinheiro. Então eu busquei trazer um link do livro Quem Pensa Enriquece para a visão de finanças comportamental, porque no fim das contas a mente sempre é o ponto de partida, mas pensar não basta. No livro, Napoleão Hill começa dizendo que tudo nasce de um desejo intenso. E eu acredito que ele está certo, nós precisamos desejar o que queremos alcançar. Entretanto, o desejo sozinho não vai criar resultados. O que de fato vai mudar, o que vai mudar a vida financeira é ter uma clareza por trás desse desejo, a clareza do que se quer alcançar. Antes de buscar mais dinheiro, é importante que nós consigamos ter muito claro o para que nós queremos mais dinheiro. O que é que te move, o que é que está por trás disso? Porque quando nós não temos um direcionamento, nós vamos nos dispersar pelo caminho. E sem ter um propósito claro, isso pode acabar virando uma frustração. Então, quando ele fala de ter um desejo intenso, dentro de finanças comportamentais, a gente pode entender como ter um propósito muito claro, um objetivo financeiro definido, para que você consiga ter uma direção e não transformar isso numa frustração. Então, eu te convido nesse momento a fazer uma pausa e refletir. Se o dinheiro não fosse um problema na sua vida, o que você faria diferente na próxima semana, no próximo dia, no próximo mês? Tente tirar o dinheiro do contexto para avaliar o que de fato você gostaria de fazer na sua vida daqui para frente. Aí você começa a ter o verdadeiro significado da liberdade financeira. Será que você quer mais tempo? Você passaria mais tempo com a família? O que é que você faria mais se você tivesse mais dinheiro, se o dinheiro não fosse um problema? Então, qual é o verdadeiro significado de ter uma liberdade financeira para você? O que você busca? Busca mais tempo, busca segurança, busca autonomia, busca tranquilidade, paz. O que é que você busca? Pense nisso, porque o dinheiro é uma ferramenta que serve a um propósito maior. Mas quando você não tem esse propósito, quando ele é um propósito vago, você se perde no caminho e não consegue colher os resultados de uma vida financeira próspera. Sem direção, o dinheiro segue a emoção. Você vai utilizar o seu dinheiro para te acalentar as emoções que vão aflorando. Ainda no livro do Napoleão Hill, ele fala sobre fé, né? Ele traz, na verdade, 13 princípios. Eu vou dividir isso em provavelmente 13 episódios para não ficar muito extenso, mas um princípio que ele traz é a fé. Mas a fé sem a ação, ela é uma fantasia. E o que ele traz como fé? É confiar no processo. Então, ele fala sobre a fé como uma força capaz de transformar os pensamentos em realidade. Mas no mundo real, no nosso dia a dia,
A fé, ela não é uma mágica, não é um passo de um passe de mágica, né? Ela não aparece assim, mas ela é o que te mantém firme quando o resultado ainda não apareceu. Por isso que eu fiz esse link de que fé, ela é uma confiança no processo. Então, dentro de finanças comportamentais, significa agir mesmo que ainda você não tenha o retorno como você gostaria, quando ainda não tem o retorno esperado. Você continua acreditando no processo, sabendo que o processo vai demorar um tempo para que você atinja esse resultado. Então, é manter o comportamento coerente, mesmo quando o saldo, talvez seu saldo bancário, ainda não mostre o resultado. A confiança, ela vai nascer da consistência e não somente do resultado que você alcançou. Por isso, é importante começar com pequenos passos, né? Crie micro processos, micro vitórias semanais que você pode ir conquistando para cada vez mais tendo essa percepção de progresso, né? Por exemplo, eu sempre esqueço de pagar as contas. Escolha uma conta e coloque aquela conta como prioridade para você fazer o pagamento. Sempre compra por impulso, então escolha um impulso para você adiar por um dia, por algumas horas a decisão para não cair num gasto ali desnecessário. Eu sempre esqueço de fazer a transferência, de fazer o Pix, de pagar determinada conta. Então, agende isso, crie mecanismos para que você vá conseguindo conquistar essas micro vitórias em períodos curtos. Isso vai aumentar a tua confiança, porque você vai se manter consistente no processo. Esses pequenos passos, eles são os tijolos invisíveis da sua confiança. E é assim que o comportamento começa a criar o resultado. Confiança nasce da consistência e não no resultado. Outro princípio que o Hill traz é onde ele fala sobre uma autossugestão, né? Ficar falando para si mesmo algumas frases, né? Uma autossugestão que no fundo é o poder daquilo que você repete para si mesmo, né? Essa parte ouvimos muito assim falar, é um tanto quanto ainda moderno, digamos assim. A gente ouve falar sobre autossugestão, falar para si, olhar para o espelho, falar coisas boas, bonitas, interessantes para si mesmo. Entretanto, a gente olhando isso para um viés de finanças comportamentais, isso pode te dar uma sensação até um tanto quanto desagradável e não surtir o efeito que você está buscando, porque você olha para si, fala isso e no fundo você não acredita. Então, eu traria de uma forma de reescrever esse diálogo interno, entendendo quais são as suas crenças, quais são os comportamentos repetitivos que você está tendo e as frases repetitivas que você diz para você, buscando olhar a raiz mais profunda, ou seja, as suas verdades absolutas e aquilo que você acredita, e começar a mudar essas frases. Por exemplo, você diz, eu nunca consigo guardar. Avaliar o que é que traz que você nunca consegue guardar. Quais são os pensamentos? Quais são as referências que você tem que nunca consegue guardar? E começar a mapear isso e mudando essas frases para, de vez de não consigo, nunca consigo guardar, eu vou começar a guardar. Eu estou aprendendo a guardar. Meu pai não guardava dinheiro, mas eu vou começar a guardar. Minha mãe não guardava dinheiro, mas eu vou começar a guardar. É você identificar qual é a crença, a raiz mais profunda e começar a fazer essas trocas. Não para umas frases que não façam sentido para você, mas sim a utilizar ajustes na sua linguagem que vão treinar o seu cérebro para buscar coerência com a vida que você deseja viver. O teu cérebro ele precisa de uma narrativa muito clara para mudar de comportamento. Não é que você vai repetir eu sou rico, sendo que você não se sente rico, mas para começar a agir como alguém que está caminhando para se tornar rico, entendendo o que é riqueza para vocês, que volta lá no primeiro princípio. Então, é as suas palavras que vão treinar as suas escolhas. Então, para colocar em prática, se você quiser colocar em prática o que nós conversamos aqui nesse episódio hoje, que são
3 princípios do livro, então, do Quem Pensa Enriquece, comece colocando uma meta muito concreta. Eu quero ter R$1.000 para fazer um passeio até 31/12/2025. Coloque muito claro, deixe isso visível. E ainda você pode acrescentar, essa meta vai representar liberdade na minha vida, essa meta vai representar segurança. Coloque o que isso vai representar na sua vida. E coloque a ação que você pode fazer hoje para conseguir alcançar esta meta. Hoje eu vou olhar para o meu extrato bancário. Hoje eu não vou gastar no meu cartão. Então, comece a trazer isso para algo mais factível para você que você consiga, de fato, criar essas metas de acordo com a tua realidade e olhando para aquilo que, de fato, importa na tua vida. É importante a gente ter essa orientação. Em vez de colocarmos limites para nós colocarmos orientação. Sempre um direcionamento para que a gente consiga direcionar o nosso comportamento. E é importante você comemorar essas micro vitórias, avaliando a sua semana, em quais momentos que você conseguiu ser coerente, quais os pequenos passos que você deu. Comemore as suas conquistas. Assim você vai treinando o seu cérebro a confiar em você e você vai resgatando a sua autoconfiança. Eu espero que tenha contribuído contigo com essa pequena explanação aqui sobre o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, com um olhar de finanças comportamentais. Se esse episódio te ajudou a olhar muitas vezes aquilo que é óbvio, mas que precisa ser dito, compartilha com alguém que também possa se beneficiar deste nosso bate-papo aqui. E se você quer apoio para transformar esses pensamentos em prática, comenta aqui ou me chama no direct que vamos conversar. Obrigada por estar comigo até aqui e até o próximo episódio do podcast Atrás do Número.